Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente está dando continuidade, tá? À nossa formação. Como eu falei ontem, esse período da manhã ele é destinado para a produção da ação pedagógica. Então, vocês terminam a construção da ação e, se vocês forem produzir material, é o turno da manhã que é destinado para isso. No slide estão as orientações que eu passei ontem sobre a ação pedagógica, tá? E hoje ele foi isso. ênfase em metodologias ativas que promovam criatividade e protagonismo, estruturação de todos os passos da estratégia definida, porque o objetivo dessa ação, desse roteiro, ele é ser socializado depois, tá? Escolha de estratégias possíveis de serem realizadas em sala de aula, então para a gente acabar ali abordando a nossa realidade. E essa estratégia deverá ser aplicada durante a formação, ok? E não esquecer do preenchimento do roteiro orientador, que foi aquele arquivo que eu mandei para vocês, o modelinho. Então, pessoal, só mais uma vez para relembrar, enquanto vocês estão aí planejando a ação pedagógica, de vocês consultarem as habilidades que vocês elaboraram, principalmente os processos cognitivos. Porque durante a ação pedagógica, eles precisam executar os processos cognitivos. Então, se vocês colocaram esquematizar, elaborar, criar, ele vai ter que, de alguma maneira, exercer esse processo cognitivo, exercer essa habilidade, tá? Então, pensa sempre na habilidade quando for elaborar ação pedagógica. Tenta estar fazendo o caminho do processo cognitivo, geralmente é o que facilita a minha vida na habilidade. Tipo, eu desconsidero o objeto de conhecimento e desconsidero o contexto e vou para o processo cognitivo. Por exemplo, se tem no meu processo cognitivo listar e comparar, eu sei que o menino vai ter que fazer uma tabela, um gráfico, um fluxograma, algo que ele lixe os tópicos e ele tenha uma comparação entre eles. Então, se é esquematizar, como que se esquematiza algo? Então, gente, dando continuidade ao nosso período da manhã, tá? A gente tem que falar um pouquinho agora sobre avaliação. Bom, se vocês consultarem o roteiro de vocês vão ver que tem uma seção destinada apenas para avaliação. Logo, nessa seção, vocês terão que construir instrumentos de avaliações adequados às habilidades definidas e às estratégias metodológicas propostas. Por quê? Porque a gente precisa, de alguma maneira, avaliar se o menino desenvolveu aquela habilidade. Se vai ser uma avaliação processual, se vai ser uma avaliação pontual, se vai ser uma avaliação por determinado critério, aí vai depender da escolha de vocês. A avaliação, ela tem que ser suficiente para a gente avaliar se a habilidade ela foi alcançada, tá? Ou não, né? A gente tem que ter um parâmetro. Quando se escolher a avaliação processual, é importante toda avaliação processual a gente dizer que processos são esses. Então, você vai ter que estabelecer certos critérios na avaliação processual. Se você está levando em consideração domínio do conteúdo, pontualidade, engajamento na atividade, se ele é ouvido e se faz ser ouvido, enfim, diversos critérios que vocês vão ter que estabelecer, se escolherem a avaliação processual. Porque em outras formações a galera coloca a avaliação processual lá e que processo vai ser esse? Então, se escolherem a avaliação processual, destrinche os processos, tá? Essa aqui, ó, essa foi a ação pedagógica que a minha equipe fez na formação dos formadores, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Aquela parte que a gente já fez ontem, a unidade temática, o ano de etapa, que se destina, tá? As competências e habilidades do DCRB, o tema integrador, aqui foram as habilidades que a gente articulou, tá? Ó, perceber as ações do sujeito em relação aos impactos antrópicos no meio ambiente, refletindo sobre a atitude do cotidiano que os interfere, compreender sobre o uso consciente da água e sua escassez, destacando os principais recursos hídricos presentes no município, e discutir a separação de resíduos sólidos, levando em consideração os produtos que são consumidos e descartados no seu domicílio. Lembra no vídeo? Então, aí os objetos de conhecimento e a estratégia. A nossa estratégia didática, a gente construiu um jogo chamado Impactando 3-2-1. Esse jogo, ele funciona basicamente como uma amarelinha, um jogo de tabuleiro, só que as pessoas que jogam, a gente faz a construção dos dados com eles, faz a construção do caminho com eles, o caminho também tem que ser
extratos da natureza, uma paisagem, eles fazem a construção do caminho e a gente separa diversas perguntas, tá, sobre o tema, os objetos de conhecimento. Essas perguntas, esse objeto de conhecimento, eles já foram abordados em aulas prévias, tá? E aí, eles estão no caminho, jogam um dado, quem tirar o dado, o número maior, responde a pergunta primeiro. Acertou, avança uma casa, até eles chegarem. Aí eles vão repetindo esse jogo, tá? A forma de avaliação que a gente escolheu foi processual durante o jogo. A gente levou em consideração participação e interação dos alunos, foi o critério da processual. E depois a gente colocou uma roda de conversa após o jogo para discutir o tema abordado. E nessa roda de conversa a gente também ia considerar a participação, interação, domínio do assunto, a capacidade de ouvir e ser ouvido. Isso a gente também iria avaliar, tá? Então, no momento da formação, a gente teve que apresentar mais ou menos o jogo como ele aconteceria, que é o que vocês vão ter que fazer aqui. Mesmo com a sua ação sendo uma sequência didática, um corte dela vai ter que ser aplicado durante a formação, entendeu? Está dentro do escopo do planejamento que vocês precisam fazer.